Olá, somos estudantes da Universidade Federal de Campina Grande, do curso de Ciências da Computação, e iremos apresentar um trabalho acerca do DENOX, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Nosso grupo é formado por Benoni Silva, Herbert Moraes, Hector Medeiros, Rafael Falcão e Iago Tavares. O nosso seminário terá essa estrutura, começando com uma introdução, definindo o tema, mostrando a hierarquia do DENOX, sua história, algumas das ações do DENOX, suas pretensões, algumas curiosidades e, por fim, uma conclusão. Introdução. A peculiar condição climática do Nordeste brasileiro, sobretudo a da zona semiárida, estabeleceu nesta vasta área de caatingas uma civilização em constante luta pela sobrevivência, buscando transpor os obstáculos em busca de uma vida melhor. Quando, em 1909, foi criada a Inspetoria de Obras Contra as Secas. O que se vislumbrava era uma débil economia sob a tutela do coronelismo oligarca, a extrema pobreza do sertanejo, assolado pelas disparidades climáticas, um regime desigual das chuvas durante o ano e a escassez da água. Fatores esses que causaram uma grande vulnerabilidade no seio das populações que habitavam a região. Definição. O que é o DENOX? O Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, o DENOX, criado em 1909, surgiu como uma inspetoria de obras contra as secas, porém, virou uma inspetoria federal e depois, finalmente, teve seu nome definido como Departamento Nacional, o que não mudou até hoje. É um departamento que teve como intuito principal combater e gerenciar a seca com atuação entre o Piauí até o norte de Minas Gerais. É definido pelos próprios funcionários como uma ação que objetiva oferecer ao homem as condições básicas para que ele desenvolva o seu lado empreendedor e busque dar vida e força para conseguir uma sobrevivência com dignidade. Maior construtora pública do mundo. Com 14 mil funcionários e orçamento anual, em média, de 250 milhões de dólares, gastou cerca de 30 bilhões de dólares no semiárido nordestino desde sua criação. É uma autarquia federal. Ou seja, entidade de direito público com autonomia econômica, fiscalizada e tutelada pelo Estado. É vinculada ao Ministério da Integração Nacional e com sede da Administração Central em Fortaleza, dirigido pelo então diretor-geral Ângelo José de Negreiros Guerra. Maiores benefícios científicos. Os maiores benefícios científicos advindos da intervenção do DENOX na região mudaram a formação da mentalidade do homem, que se inseriu nesse contexto de permanente luta, iniciando-se, a partir daí, um processo lento, porém progressivo, de resistência aos efeitos das intempéries. Graças ao trabalho do DENOX, foram se descortinando nos sertões do semiárido as entradas, os açudes, as linhas de transmissão de energia, os sistemas de abastecimento de água e, em tempos mais recentes, a irrigação e a introdução e incremento de espécies piscícolas, oferecendo a este homem outras opções alimentares. Mais de 300 açudes em 100 anos. O DENOX realizou a construção de mais de 300 açudes públicos de médio e grande porte em toda a região semiárida brasileira durante os seus 100 anos de existência. Os açudes têm a função de estocar água acumulada durante os períodos de chuva para que possa ser utilizada nos períodos secos, em virtude da característica inerente ao clima semiárido de possuir distribuições irregulares de chuva ao longo do mesmo ano e grandes flutuações no volume de precipitações de um ano para o outro. A água acumulada nos açudes permite tornar perenes diversos rios intermitentes. Entre as maiores obras de engenharia do órgão incluem-se os açudes públicos de Oroz e do Caxanhão, ambos no estado do Ceará, e o do Açu, no Rio Grande do Norte, todos com capacidade de armazenamento superior a 1 bilhão de metros. Perfuração de poços artesianos e o fomento à piscicultura.
Além da construção de açudes, o DENOX atua em diversas outras áreas, como a perfuração de poços artesianos e o fomento à piscicultura. Este último sendo um ramo no qual o órgão tem dedicado bastante atenção nas últimas décadas. Hierarquia. O DENOX possui a seguinte hierarquia. Possui um diretor-geral, chamado Ângelo José de Negreiros Guerra, um gabinete, liderado por Raquel Cristina Batista Vieira Pontes, e esse gabinete é subdividido em uma divisão de comunicação social, um escritório de Brasília, setor de apoio administrativo do gabinete e uma auditoria interna. Possui uma coordenação geral de planejamento e gestão estratégica, liderada por José Alberto de Almeida. Essa coordenação possui outras duas subdivisões, uma coordenação de gestão estratégica e uma coordenação de planejamento e orçamento. Possui também o DENOX uma diretoria administrativa, liderada por Gustavo Henrique de Medeiros Paiva. Tal diretoria possui outras subdivisões, como a coordenação de recursos financeiros, uma coordenação de recursos humanos, uma coordenação de recursos logísticos, e essa coordenação de recursos logísticos possui um serviço de atividades gerais e uma divisão de licitação. O DENOX também possui duas outras diretorias. A Diretoria de Infraestrutura Hídrica, liderada por Roberto Otto Pena Maciel. Tal diretoria que é subdividida em duas coordenações, a coordenação de estudos e projetos e a coordenação de obras, e outra diretoria, denominada Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e Produção, subdividida em duas outras coordenações, a coordenação de Pesca e Agricultura e a coordenação de Tecnologia e Operações Agrícolas. E, por fim, o DENOX possui uma Procuradoria Federal, liderada por Francisco Arlen de Queiroz Souza. Tal Procuradoria possui duas outras subdivisões, a Coordenação de Análise Jurídica e a Coordenação de Contencioso e Desapropriação. História. Nilo Peçanha cria o IOCS, Inspetoria de Obras contra a Seca, visando criar um órgão que dê assistência ao combate à seca, nomeando como coordenador Miguel Arrojado, Lisboa, renomado engenheiro de Minas que possuía um vasto conhecimento sobre o sertão brasileiro. Arrojado ficou na Inspetoria Geral de 1909 a 1912 e seu mandato ficou marcado pelo uso do caráter científico de suas pesquisas. Entrou em parceria com universidades estrangeiras em busca de profissionais que o ajudassem no trabalho de mapeamento do sertão brasileiro, tendo em vista abranger, em conjunto, as condições diferentes das regiões flageladas sobre seus vários aspectos geográfico, geológico, climatológico, botânico, social e econômico. Com a ascensão do paraibano Epitácio Pessoa à presidência da República em julho de 1919 e a recondução de Arrojado Lisboa ao cargo de inspetor-chefe, a IOCS ganhou um novo impulso. Ainda em 1919, o órgão passou a ser chamado de Inspetoria Federal de Obras contra as Secas e ganhou um novo regulamento através do Decreto número 13.687, de 9 de julho. Epitácio Pessoa abriu um avultado crédito para as obras contra as secas, que ficou chamado de Caixas Secas. A IFOX retomou o projeto de modernizar os sertões, e várias obras foram executadas. Foram também definidos os limites espaciais do que se convencionou chamar de Nordeste. Após a saída da presidência da República de Epitácio Pessoa em novembro de 1922 e a extinção das caixas secas, a IFOX perdeu o impulso anterior, o que fez com que em 1926 Arrojado Lisboa novamente deixasse a direção do órgão. Com a saída de Lisboa, a inspetoria passou às mãos do engenheiro Palhado de Jesus, que assumiu em março de 1927 e ficou até outubro de 1930, fase que é considerado o refluxo do IFOX, quando o órgão diminuiu sensivelmente suas ações por conta da falha no numerário e ocorreu uma desorganização das obras. Agora no governo Vargas, o presidente nomeia o paraibano José Américo de Almeida
para o cargo de Ministro de Viação e Obras Públicas, e o cearense Juarez Tavora para a pasta da Agricultura. José Américo faz o engenheiro Arthur Fragoso de Lima Campos o novo inspetor de secas, que dá nova organização à IFOX, denominação com a qual, a partir de 1919, ficou sendo conhecida a primitiva IOX. Lamentável incidente aviatório ceifa a vida de Lima Campos, cabendo ao engenheiro Luiz Augusto de Silva Vieira substituí-lo no posto de inspetor. Persuadido de que a acumulação de água era essencial à sustentabilidade da vida social e econômica do Nordeste, Vieira deu maior apoio às tarefas de açudagem e promoveu, com grande ímpeto, a implantação rodoviária. Por outro lado, daquela época em diante, descem a um segundo plano, no seio da inspetoria, os estudos hidrológicos, logrando notável adequação ao meio, perduraria válida por muitas décadas posteriores. Em dezembro de 1945, o presidente José Linhares e o ministro Maurício Chopet da Silva promovem a reformulação da IFOX, transformando-a em DNOX, inserindo em sua nova estrutura o serviço agroindustrial e o serviço de piscicultura, evolução das antigas comissões técnicas criadas em 1932. O DNOX era o órgão responsável pelo controle hídrico e pluviométrico e também responsável pela criação de rodovias, usinas hidrelétricas, entrega de energia. E isto fez com que o DNOX chegasse a ser considerado a maior empentreira da América Latina. Porém, com a criação da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que ficou responsável pela parte de oferecer os recursos de desenvolvimento social e construções do Nordeste, o DNOX ficou responsável pela pauta de açudagem e medição hídrica. Durante os anos do governo do regime militar, o DNOX ficou a cargo de comandantes do Exército que criaram o GEIDA, o Grupo Executivo de Irrigação para o Desenvolvimento Agrícola, criado pelo Minter em 1968. Nos anos pós-ditadura, o DNOX recebeu o posto de autarquia federal e continuou a realizar operações visando diminuir os impactos da seca no polígono da seca. Alguns escândalos vieram à tona, como quando, em 93, o então presidente da Câmara, Inocêncio Oliveira, foi acusado de utilizar o DNOX para perfurar 3 poços em suas terras na região do sertão de Pernambuco. Recentemente, o DNOX construiu o Castanhão, o maior açude do mundo que fica situado no Ceará. Ações do DNOX. Primeiramente, iremos citar os principais açudes, ou seja, açudes com reservatórios de mais de 1 bilhão de metros cúbicos. Após isso, iremos citar outros açudes icônicos realizados pelo DNOX e, finalmente, iremos citar alguns perímetros também realizados pelo DNOX. Barragem do açude de Oroz. Localizada em Icó, Ceará, foi construído e projetado pelo DNOX, que elaborou o projeto da construção sobre rocha e visava a penerização do rio Jaguaribe, a irrigação do médio e baixo Jaguaribe, a piscicultura, a culturas agrícolas de áreas de montante, o turismo e o aproveitamento hidrelétrico. O DNOX iniciou a obra em 1950 e concluiu em 1961 a barragem com capacidade de 2,1 bilhão de metros cúbicos. O reservatório levou benefícios para uma região que enfrentava constantes secas que inviabilizaram a agricultura e indústria. Localizado no leito do rio Jaguaribe, na região do centro-sul do Ceará, o Oroz trouxe novas oportunidades para a população ribeirinha e acabou com o desabastecimento das regiões mais urbanas do sertão cearense, e hoje chega às regiões metropolitanas de Fortaleza. Açude Castanhão.
O Açude Castanhão é outra grande obra realizada na região do Rio Jaguaribe, que foi projetada pelo DENOX em parceria com a Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará. Localizada no município de Alto Santo, no Ceará, tem como finalidade a irrigação, a transposição, o abastecimento e outros usos múltiplos. A obra foi iniciada em 1995 e teve seu término em 2003. Com capacidade de 6,7 bilhão de metros cúbicos, o triplo do seu antecessor, é o maior reservatório de múltiplos usos da América Latina e uma das maiores obras do DENOX, que vinha planejando a sua obra desde 1990 como forma de resolver a problemática da seca da região. Seu uso vai de agricultura irrigada, piscicultura, pesca, lazer náutico, assim como, através de construção do canal da integração, abastecimento da população da Grande Fortaleza para o complexo portuário de Pecém. Açude de Banabuiú. O açude de Banabuiú está localizado no município de Banabuiú, no estado do Ceará, e foi projetado pelo DENOX antes dos anos 50, e o início da sua construção se deu em 1951. Depois de muitos atrasos, a obra foi finalizada em 1966, com capacidade de armazenamento de 1,7 bilhão de metros cúbicos. Os engenheiros do DENOX enfrentaram dificuldades no início da obra pela geologia do solo e erros de projeto que motivou os atrasos. O açude tem como finalidade irrigação das terras do Baixo Jaguaribe, onde se destaca o projeto de irrigação Morada Nova, que também foi coordenado e planejado pelo DENOX em parceria com o governo do Ceará da época, com cerca de 10 mil hectares irrigáveis. O controle das cheias do rio Banabuiú, piscicultura e aproveitamento das áreas de montante. A obra foi construída pelo DENOX com a participação do consultor professor Casemiro José Munaschi e do Laboratório Hidrotécnico Saturnino de Brito. Açude Coremas Mãe d'Água. Localizada na microrregião do Piancó, na cidade de Coremas, Paraíba, foi uma obra iniciada em 1937 pelo DENOX e era até então uma das maiores obras brasileiras já feitas, sendo considerada a maior barragem do Brasil até a construção de Oroz. O DENOX começou o planejamento da obra bem antes de 1937, mas sua viabilização só foi possível depois de muitas disputas, com os engenheiros enfrentando muitas dificuldades na época. Sua conclusão se deu em 1942, tendo capacidade para 1.358.000 metros cúbicos. Depois de anos, foram construídos canais que levam a água a 101 municípios do Alto Sertão Paraibano, e é usado para irrigação, piscicultura e geração de energia, que teve uma participação menor do órgão já na sua fase de extinção. Hoje em dia, ainda é indispensável para o abastecimento de pequenas e médias cidades que atendam juntas a mais de 1 milhão de pessoas do Alto Sertão da Paraíba. Açude Açu. Está localizado no Rio Piranhas, também chamado de Rio Açu, entre as cidades de Açu e São Rafael, no Rio Grande do Norte. O Açude Açu é considerado o maior reservatório construído pelo DENOX até o momento, com capacidade de armazenamento de 2,4 bilhões de metros cúbicos de água, e bacia hidráulica com a área de 195 km². O volume regularizado é de 389 milhões de metros cúbicos, com uma quantia de 90%. Começou a ser construído em 1980 pelo DENOX, que também planejou o projeto para atender às demandas hídricas da região
e serviu de suporte para o projeto de irrigação e planejamento pelo órgão até então. A construção da barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves exigiu ações complementares necessárias ao remanejamento da população atingida com o enchimento do reservatório e das infraestruturas localizadas na área inundável da bacia hidráulica. Entre as ações desenvolvidas, merecem destaque a realocação da sede do município de São Rafael com recenteamento de toda a população, 730 famílias, construção de um dique de proteção à cidade de Jucurutu, com recenseamento de parte da população urbana, realocação das linhas de transmissão e do sistema viário e recenseamento da população rural de 1.852 famílias, em sítios convenientes relacionados, de modo a não paralisar as atividades agrícolas, principal fonte de manutenção e subsistência. Foram também efetivadas as indenizações das propriedades mineiras localizadas na área do lago. Agora, iremos citar outros açudes com menos de 1 bilhão de metros cúbicos de capacidade, começando por Açude de Boqueirão de Cabaceiras. A barragem do açude de Boqueirão de Cabaceiras, construída no local denominado Boqueirão, barra o Rio Paraíba, e seu projeto de execução são do Dinox. E sua finalidade inicial foi perenizar o Rio Paraíba e também gerar energia elétrica e abastecer d'água a cidade de Campina Grande. A concepção do projeto compreende um conjunto de obras de terra e concreto que objetivam uma adaptação econômica às características topográficas e geológicas do local da obra. O conjunto de obras consiste em 2 barragens de terra de seção homogênea, uma fechando o vale principal e uma barragem auxiliar na margem direita, junto a um dos 2 sangradouros, também localizados na mesma margem. Ainda na margem direita, existe um túnel adutor que alimenta uma hidrelétrica. A obra foi iniciada em 1951 e seu término se deu em 1956, e veio assim, como outros grandes reservatórios construídos na época para acabar de vez com o problema da seca da região, cumprindo bem sua função até os dias atuais. Mas com o crescimento da cidade, o problema do desabastecimento voltou a rondar. Inicialmente, o Denox planejou com capacidade de 550 milhões de metros cúbicos, mas o soterramento posterior, já quando o órgão não administrava a barragem, diminuiu sua capacidade para 450 milhões de metros cúbicos. Açude Pau dos Ferros. O açude Pau dos Ferros é um açude público localizado em Pau dos Ferros, município no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Foi construído pelo Denox como um projeto maior, que visava construir um perímetro de irrigação na região árida do Rio Grande do Norte. Com capacidade de 54.846.000 metros cúbicos, o Denox iniciou o planejamento da obra ainda em 1960 e começou sua construção em 1964. E teve seu término em 1969. A barragem fortalece o abastecimento dos municípios de Pau dos Ferros e Francisco Dantas, bem como de Rafael Fernandes, Água Norte, Major Sales e Luiz Gomes. Além de servir como fonte de abastecimento, o Denox coordena e administra projetos de irrigação no projeto chamado Perímetro Irrigado Pau dos Ferros, como a construção pelo órgão de canais e poços ao longo do perímetro irrigado. Açude Piranhas. A barragem Engenheiro Abdos, do açude de Piranhas, está localizada no município de Cajazeiras, estado da Paraíba. Barra o Rio Piranhas, sistema de mesmo nome, sendo a mais importante bacia hidrográfica da região e cobrindo uma área de 1.124 km².
Tem como finalidade a irrigação de 5.000 hectares de terra junto à barragem, o controle das cheias do rio Piranhas e a piscicultura. O seu estudo foi iniciado em 1920 e concluído em 1921 pela firma Dwight P. Robinson Incorporation, sendo posteriormente modificado por técnicos da IFOX. A sua construção foi iniciada em 1932 pelo engenheiro Moacir Ábidos e concluída em 1936 pelo engenheiro Silvio Aderne, ambos da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas. Em 1963, foi proposta uma reformulação do projeto, a qual foi estudada e detalhada em 1972, por uma equipe mista do DENOX. Tem capacidade para 255 milhões de metros cúbicos e atende a cidade de Cajazeiras e região. Agora, citaremos informações acerca de perímetros de irrigação, começando com o perímetro irrigado de Brumado. O perímetro irrigado de Brumado está localizado na zona sudoeste da Bahia, no município de Livramento de Nossa Senhora, distando 708 km de Salvador, a capital do estado. O acesso ao perímetro irrigado é feito pela rodovia federal BR-116 e pela estadual BA-148. A implantação do perímetro irrigado foi iniciada no ano de 1977 e os seus serviços de administração, operação e manutenção da infraestrutura e uso em comum foram implantados no ano de 1986. Perímetro irrigado Icó-Lima Campos. O perímetro irrigado Icó-Lima Campos está localizado no município de Icó, estado do Ceará, na planície do Rio Salgado, a 360 km de Fortaleza. O acesso ao perímetro é feito pela rodovia federal BR-106, totalmente asfaltada. A implantação do perímetro irrigado foi iniciada no ano de 1969 e os seus serviços de administração, operação, manutenção da infraestrutura em comum tiveram o início no ano de 1973. Perímetro irrigado de São Gonçalo. O perímetro irrigado de São Gonçalo está localizado no destino de mesmo nome, próximo à cidade de Souza, estado da Paraíba, no vale do rio Piranhas. O acesso ao perímetro é feito pela BR-230, distando 440 km da cidade de João Pessoa, capital do estado. A implantação do perímetro irrigado foi iniciada no ano de 1972, enquanto os serviços de administração, operação e manutenção da infraestrutura de seu uso foram implementados a partir do ano de 1973. Perímetro irrigado Boa Vista. O perímetro irrigado Boa Vista está localizado no município de Salgueiro, no estado de Pernambuco, zona fisiográfica do Sertão Central, distando 520 km da capital do estado. O acesso ao perímetro é feito pela rodovia federal BR-232, totalmente pavimentada. A implantação do perímetro irrigado foi iniciada no ano de 1972 e concluída em 1975. Os serviços de administração, operação, manutenção da infraestrutura de uso comum foram iniciados em 1975. Perímetro irrigado Tabuleiros Litorâneos do Piauí. O perímetro irrigado Tabuleiros Litorâneos do Piauí está localizado no município de Parnaíba e Buriti dos Lopes, região do estado de Piauí. O acesso ao perímetro irrigado é feito pela rodovia federal BR-343. A implantação do perímetro irrigado foi iniciada no ano de 1989, enquanto seus serviços de administração, operação, manutenção da infraestrutura do uso comum tiveram início no ano de 1998. Perímetro irrigado Baixo Açu. O perímetro irrigado Baixo Açu está situado na região centro-norte do estado do Rio Grande do Norte, na margem direita do trecho final do rio Açu, abrangendo áreas do município de Ipanguaçu, Alto dos Rodrigues e Afonso Bezerra. O acesso ao perímetro irrigado é feito pela BR-304, que liga Fortaleza a Natal, totalmente asfaltada, e pela RN-118, até o perímetro. O perímetro irrigado Baixo Açu fica a 150 km da capital do estado do Rio Grande do Norte.
O início da implantação do perímetro irrigado ocorreu no ano de 1989. Já os serviços de administração, operação e manutenção da infraestrutura foram implementados 5 anos depois, em 1994. Curiosidades. Novos projetos. Neste ano de 2016, o governador do Rio Grande do Norte fez um acordo com o diretor regional da Denox, no qual a Denox teria que implementar um projeto elaborado pela Caerne para uma adutora de engate rápido de caixa. O investimento será de aproximadamente 42 milhões de reais. Segundo o diretor regional, é a primeira vez que a Denox começa uma obra com recursos plenamente assegurados. Esta adutora será derivada da adutora Serra de Santana. Este acordo atenderá a mais de 370 mil pessoas em 16 municípios. Capacitação. O Denox realizou uma parceria com o SEBRAE com visitas de técnicos do Centro de Pesquisa em Agricultura da Denox, visando a implementação em futuros treinamentos em empreendedorismo, que complementará a visão mais prática e efetiva para o desenvolvimento da agricultura no Nordeste. Palestra de sustentabilidade. Em 2013, a Denox realizou uma palestra de sustentabilidade relacionada à prática da utilização da água, energia e materiais de consumo descartáveis. O tema foi discorrido por uma aluna de engenharia ambiental e uma acadêmica de engenharia elétrica, que abordaram economia, ecologia, cultura, política, erradicação da pobreza e etc. Segundo os palestrantes, a Agenda Ambiental da Administração Pública, o A3P, se tornou o principal programa da administração pública em gestão socioambiental. Conclusão. Utilizando os dados e informações cedidos por esse seminário, podemos notar que a influência do Denox, o Departamento de Obras Contra Secas, no Nordeste do Brasil é muito grande. Utilizando suas obras e serviços prestados à comunidade, o Denox pôde ajudar e salvar a vida de milhares de pessoas. E continua em seu processo de planejamento de obras e programando obras no futuro próximo para continuar ajudando e salvando a vida de nordestinos e a população brasileira em geral. Bibliografia. Estes são os links utilizados para a realização da pesquisa suporte para a realização do nosso seminário. Obrigado pela sua atenção.